todos, para aqueles que chegou depois do meu boa tarde no primeiro. Então eu vou tentar passar um pouquinho da nossa experiência sobre os orixás e as linhas de Umbanda, tá? Rony, por favor, eu gostaria que o senhor estivesse aqui na frente, que tu não vai fugir de mim hoje. Então, a primeira exigência do nosso grupo de apometria é o estudo. Estudo é a base de tudo. Pode ser um estudo individual, quer dizer, cada um vai lá, procura a sua bibliografia, e também o estudo nosso em grupo, direcionado. Nós já estudamos alguns livros, estudamos as técnicas, então nós estamos sempre estudando. E também nós aproveitamos, pode passar, também nós aproveitamos o que a casa oferece, que é a prática no desenvolvimento mediúnico. Nas sextas-feiras, depois da Engira, nós temos a limpeza energética, né, retirando todas as energias com as entidades, e após nós temos um desenvolvimento mediúnico, junto com as instruções do nosso dirigente. Então, aí que nós paramos e observamos. Aí cabe de cada médium, né, ligar a sua percepção ali, se ligar nos ensinamentos que estão passando. Em que ponto, o que as entidades estão trabalhando? Né? Como é que está o campo etérico da casa? Ele está mais choroso? Tem algum obsessor? Então, assim, a gente, junto com o direcionamento do nosso dirigente, a gente vai absorvendo esses ensinamentos, que é só a prática que nos dá. E aí, na formação do grupo mediúnico, no grupo de apometria, eu, a Lisete, a Solange, nós passamos para o grupo de apometria mental, era só técnica. E aí chegou um momento que nós sentimos a presença das entidades chegando. Os Exus são os primeiros a chegar, e todo mundo tem pavor dos Exus. É um quiumba, é mago, não sei, né? É falta de informação. Então nós fomos correr atrás de informações, começamos a frequentar uma casa aqui em Porto Alegre de Umbanda, que tinha seminários como esses, e assim, para a gente ter mais informações. Mas nós percebemos o seguinte: quando eu comecei a trabalhar nessa casa, eu percebi que as informações de livros, as informações de seminários sobre a Umbanda é muito pouco. Nós precisamos de vivência, nós precisamos de prática, nós precisamos de pé no chão, para ter entendimento, para saber quando a entidade vem, para nós podermos abrir as nossas percepções, abrir a nossa mediunidade, a nossa sintonia, e com o estudo, os falangeiros, os guias, os protetores, eles têm acesso melhor no nosso campo mental, passando as informações. Então, como a Lisete falou, o atendimento é individualizado, o consulente fica sentado aqui no meio dessa mandala, de frente para o congá, os médios aqui em semicírculo em volta, e a ficha kármica chega a nós. Ela chega não caindo, uma fichinha que eu estava dizendo para a Lisete. Lisete, eu vejo aquela fichinha retangular típica de arquivo caindo na nossa frente. Quem me dera se fosse assim, mas não é. A espiritualidade vai passar pontos maduros daquele consulente. Porque existem pontos que não dá para mexer ainda. O consulente não tem condições, não está. As entidades que são menos esclarecidas não estão preparadas para esse recolhimento. Então nós só vamos trabalhar aquilo que a espiritualidade passar para os seus médios. Por isso que nós temos que estar com a nossa mediunidade aberta, nós temos que estar bem sintonizados, nós temos que deixar os nossos problemas profanos lá fora e se dedicar para aquele trabalho ali, para não haver interferência. Então o que acontece? Um vai ter uma percepção, um vai ter uma clarividência, o outro vai ter um flash, um vai sentir um cheiro, um vai ter uma catarse emocional de vidas passadas, outro vai ter uma emoção desequilibrada do próprio consulente. E acontece muito de um médium olhar para o outro e os dois cantarem o mesmo ponto de um orixá.
Então a espiritualidade ela larga para o grupo todo. E cada um dentro da sua mediunidade, da sua capacidade mediúnica, vai captar aquilo e ele tem a obrigação de passar para o dirigente. E o dirigente, com todas essas informações, vai formar um roteiro de trabalho. Mas ele só forma esse roteiro de trabalho quando a espiritualidade passar. E outra coisa, os médiums, principalmente eu vou falar da nossa experiência, médium do grupo apométrico umbandista, ele tem a sua banda, ele tem aquelas entidades que trabalham contigo, né? que a gente já conhece a vibração. Mas num grupo apométrico nós trabalhamos com energias do próprio consulente dessa vida de vidas passadas, nós trabalhamos com desencarnados, espíritos desencarnados, que são ligados a bolsões. Nós trabalhamos que são energias densas, ruins. Nós trabalhamos com os nossos falangeiros, com a nossa banda, e com os espíritos benfazejos que aparecem para o trabalho, que tem uma ligação emocional, psíquica, de história, com o consulente ou com os desencarnados. Então o médium ele precisa estar aberto para todo esse tipo de energia. Nós trabalhávamos num grupo que uma médium não queria dar passagem para o obsessor e deixou nem pensar. Coitados dos Exu que sofrem essa vida toda. Mas o médium apométrico ele tem que estar disponível para qualquer tipo de energia. Que a energia, a catarse, o que ele vai colocar no trabalho, o que ele vai passar para o dirigente, é a linguagem do trabalho. É ali que a espiritualidade, através daquela catarse, daquele emocional desequilibrado que ele puxou do consulente, a espiritualidade vai trabalhar ali. Através das técnicas que os outros médiuns estão fazendo simultaneamente e tirando a energia toda. Então, não há passo a passo. Cada atendimento é um atendimento único. Quem dita as regras é a espiritualidade. Então o livro está aí. E eu pensei assim, o que eu vou fazer? Vou falar Xangô. Xangô trabalha isso. Ogum trabalha isso. Vai ficar muito enfadonho. Vocês vão acabar dormindo, bocejando e tudo mais. Então eu criei um caso com várias situações. Então não é real, é fictício. Eu criei para um melhor entendimento como vai atuar. Então esse caso fictício, ela é uma consulente que se chama Maria das Graças e ela tem 40 anos. Ela é casada, mãe de 2 filhos, e ela veio na casa porque ela se queixa de uma alergia e ela já passou para diversos médicos, fez diversos atendimentos, procedimentos, remédios e tudo mais, e não conseguiu melhorar o quadro. E de algum tempo, uns meses para cá, ela sentiu uma vontade louca de beber. Então, quando o marido não está em casa, ela vai lá no boteco, compra uma cerveja e aproveita que o marido não está em casa e dá umas bebidinhas. Como a família não tem costume de bebida alcoólica, é a maneira dela não se entrar numa pendenga com o marido, né? Então ela toma escondida. Só que seu relacionamento com o marido não anda bem e ele está querendo sair de casa para morar com uma outra mulher. Nós abrimos o campo, é fictício, gente, é suposição, nós abrimos o campo energético da consulente e não houve nenhuma manifestação. O consulente está aqui, os médios estão aqui em volta, não houve nenhuma manifestação, mas foi sentido por parte dos médiuns uma energia densa e um gelo total. Dos médiuns, sabe aquele tremor interno que parece que os ossos estão batendo um no outro? É esse tremor que os médiuns estavam sentindo. Então nós pedimos ajuda para Xangô. Toda vez que nós solicitamos ajuda para um falangeiro ou para o orixá,
nós pedimos através de ponto cantado. Nós temos até uma pasta de ponto cantado que está cada vez mais aumentando porque é necessário. Então nós invocamos Xangô porque nós sentimos uma energia densa, mas ninguém conseguia entrar, ninguém conseguia ver mais nada além desse gelo. Então a gente sabe que nós invocamos Xangô numa situação dessas, ou numa situação que não percebe nada, não se sente nada, não sente nem energia nem nada, então a gente não sabe se está no momento ainda de trabalhar. Então a gente pede o agô de Xangô, a licença dele para nós podermos trabalhar no consulente, né? Tem outros pontos que nós também invocamos Xangô, que está no livro, então eu não vou me prender nisso. Mas nós invocamos eles porque nós queríamos clarear essa situação, porque nós estávamos gelados. Então percebeu, depois de cantar o ponto Xangô, percebemos um campo de magia presente. Claro que nós também fizemos uma técnica de clarear os campos. E foi percebido que tem uma magia do presente com a intenção de separar o casal. E aí nós fomos vasculhar mais um pouquinho, nós vamos fazer uma pergunta para o consulente, vamos perguntando e descobrimos que o marido é um empresário de uma grande fábrica de imóveis com uma boa situação financeira. Então nós já estivemos com o agô de Xangô, mostraram para nós o que está acontecendo, nós cantamos um pontinho de Omulu, porque Omulu é o Senhor das Passagens. Então nós vamos pedir permissão para ele para mexer nesse campo. Cantamos um pontinho de Omulu e já começou a manifestação de sofredores, de obsessores, de quiumbas e dos nossos amigos Exus. Então, conforme vem a percepção, como é que vem a percepção que nós percebemos, eu e o Rony, através de ponto? Vem um pontinho na nossa cabeça, cantamos o ponto. Começa a manifestação das entidades. E aí vem, eu vou citar algumas entidades que, vamos dizer assim, é o que trabalha com a gente, pode ser diferente da de vocês, tem muito mais, é tudo conforme o atendimento. Então, pode ser a linha dos caveiras, né? O Tata Caveira, Senhor Caveira, Seu João Caveira, Maria Padilha, Seu Tiriri, e aí vai todos os Exus da Encruzilhada e da Calunga. Porque aí há um entrecruzamento dessas duas linhas, Encruzilhada e Calunga, que nós não temos condições de definir, é dessa ou é dessa. Então nós chamamos o ponto e aí eles começam a trabalhar. Simultaneamente, com os outros médios fazendo as técnicas de recolhimento. Aí houve uma manifestação que nós percebemos que um médico estava com o seu Zé Pilintra. O Zé Pilintra do Rio de Janeiro, de São Paulo, não o Zé Pilintra da Bahia, da Jurema. É o Zé Pilintra da linha da malandragem. E também com a energia do seu Exu gargalhado. Então não tinha mais outra coisa aí. Então descobrimos que vamos lá para a casa da residência da consulente. Percebemos que tinham espíritos gozadores, alcoólicos, que estavam se aproveitando do desequilíbrio dessa consulente para tirar um pouquinho do que eles gostam. O que aconteceu? Por técnica, fazemos uma rede magnética e puxamos aquelas entidades todas para o campo etérico da casa. E aí, mais trabalho de incorporação de sofredores e não sofredores para poder ser encaminhado. Quando nós envolve bolsões, que lá adiante eu já vou falar sobre bolsões, a gente percebe que do bolsões, às vezes um espírito ou dois espíritos fazem o choque anímico no médium. Esses um ou dois espíritos, eles são, vamos dizer assim, o ponto principal para ver a puxada dos centenas, ou muito mais do que isso, de espíritos que estão presos nesses bolsões. Eu não vou entrar em detalhe de bolsões, vocês devem saber o que são bolsões. E eles então a espiritualidade aproveita desse choque anímico para recolher todo aqueles de centenas
de espíritos que estão presos nesses bolsões. Então, depois que os Exus e as Pombagiras trabalharam, né, e fizeram recolhimento também lá na residência dessa senhora, na Maria das Graças, ao mesmo tempo que estava mexendo, os Exus estavam mexendo no campo dela, com os sofredores. Isso tem uma ressonância no quadro de desequilíbrio emocional dela. Quando as entidades com os médios estão aqui, ela está aqui olhada para frente. Quando as entidades estão aqui trabalhando, ela de costas, ela não está percebendo isso. Quer dizer, ela ouve os barulhos, mas ela não vê nada. Até é bom ela não ver, porque as pessoas se assustam da coisa. Quando os médios estão da manifestação aqui, tanto de espíritos de baixa vibração como das entidades e falangeiros, o consulente tem uma crise de choro. Desata choro. Porque ele percebe que a família está desmantelada. E que ele sente a culpa, é dela, ela não conseguiu segurar. Porque mãe é mãe, mãe é o ponto, às vezes é o ponto espiritual. E ela está deixando isso levar. O que acontece? A manifestação continua correndo aqui. 3, 4 médios fazem um semiciclo nela e começa a cantar baixinho um pontinho de Oxum e Iemanjá. Oxum e Iemanjá desaguam os sentimentos desequilibrados, as emoções. E a cachoeira é água, deságua, leva lá para o fundo do mar. Isso aqui pode ser um trabalho só de orixá, sem incorporação. Cantando pontinho ali de Oxum de Iemanjá, vibrando com a mão, o médium recebe a vibração e passa para o consulente. E ele vai ali se harmonizando. E aí, ou também pode ter incorporação. Aí um outro médium vai lá e incorpora uma cabocla e dá um alinhamento. Trabalhando além dos sentimentos, e no caso dessa consulente, agregar a família, o sentimento de grupo, de amor pelo que compõe a família, que é a nossa mãe Iemanjá. Então se vê que é simultaneamente o que trabalha isso aqui. Porque nós não podemos fazer passo a passo, senão nós vamos ter um atendimento de 1 hora. Então, por enquanto que está tendo um recolhimento aqui, limpando a residência com técnica, recolhendo bolsões, recolhendo sofredores, está tendo incorporação de sofredor e entidade aqui, e ao mesmo tempo equilibrando o emocional da consulente aqui, tudo ao mesmo tempo. E aí descobrimos que, após os trabalhos dos Exus, que esse campo de magia, junto com o dispositivo parasita que estava colocado nessa consulente, que foi retirado pelos Exus lá no início, esse aparelho parasita, ele tem um endereço de origem. Nós vamos procurar a energia, correr atrás da energia, nós vamos chegar no ponto de quem fez isso, aonde fez isso. Onde é que fez isso? A base. Tem uma base umbralina nisso aí. Então nós vamos correr. Então, nós não vamos correr nada. O ponto vem, gente. O ponto vem. Algum de Ronda vem. Chamar João do Laço. João do Laço, que é da energia de Yansan. Vamos pegar o João do Laço e vamos cantar ponto. A gente não sabe o que estão fazendo. E eles estão lá trabalhando as energias que tem que trabalhar. Aí, já estão trabalhando lá na base lá do umbral, com o Oxóssi Capangueiro, Ogum, Caboclo Birajara, Ogum Capacete de Aço, Caboclo Pantera, os feiticeiros, Seu Pena Branca, e aí vai toda a linha de quem é de Umbanda, sabe todas essas entidades falangeiras que trabalham isso. Bom, já foi tirado o aparelho parasita, tudo bem. A alergia foi tratada por dialimetria. No momento que está com o Ogum e os capangueiros de Oxóssi, já estão fazendo dialimetria. E o médium dá passagem para Chapanã, que é aquele que faz a cura de alergias, cura de pele, todo esse ponto de doença.
Poderia não ser Chapanã, poderia ser intuído uns preto velho. Daí os pretos velhos viriam com as entidades mandigueira, trabalhando direto o etérico, o mental e o emocional. Aí percebeu-se uma faixa de ressonância, tá? Então percebeu que a Maria das Graças vivia no Egito. Numa das vivências lá atrás, ela era carregadinha, tá? E ela foi contra o rei da época lá, a província, a localidade, lá que seja. E ela foi contra o rei e ele deu um cabo de acabar com ela, prendeu ela num quarto de pedra cheio de besouros, que foi uma sintonia com a alergia, ressonância de vida passada. E veio desencarnar. Então foi recolhido esses bolsões de sofredores que vibravam nessa sintonia do quadro, invocando Nanã Buruquê, que trabalha os desencarnes, né? E a vovó Maria Redonda, ou vovó Maria Redonda, que trabalha os sofredores, amparando, tratando ao mesmo tempo. Terminando o atendimento, vamos vibrar um cigano para ela ter abundância, alegria, prosperidade e aqueles 7 encontros na sexta-feira e tudo mais. Encerrando, no final da noite, alguns médios não estavam bem, porque houve outros atendimentos. Então houve energias que ficou pairando. Então nós temos que fazer uma energia, equilibrar os médios. Então foi cantado um pontinho de Inhansã, das diversas frentes da Inhansã, inclusive Inhansã de Balé, que foi feita uma limpeza geral. Já foi encaminhado aqueles que ainda ficaram presos ali no campo etérico do terreiro, né, fazendo a descarga, daí então com um pontinho de Ogum de Ronda e de Omulu. E no final nós terminamos os nossos trabalhos com Nanã Buruquê, que ela é a nossa base, nossa firmeza da nossa casa. Além de dar o amparo amoroso, ela decanta e é a nossa orixá da base da casa. Então eu tentei colocar na nossa Maria das Graças aí tudo que eu podia, para vocês terem mais ou menos uma ideia, tá? E agora nós passamos para as perguntas e respostas. Gostou bem?